Vamos lá para mais uma aula com o Andrezão. Essa aula é sobre modelos atômicos, mais especificamente o modelo atômico de Rutherford. É interessante conversar um pouquinho sobre a descoberta da radioatividade, tá? E nossa breve história começa em 1890, com a descoberta do raio-x. Essa radiação foi sensação entre os cientistas que buscavam substâncias que emitiam essa radiação. Nos próximos anos, vários cientistas investigaram a radiação e juntos acabaram ampliando o conhecimento sobre um dos fenômenos mais importantes da ciência moderna. Tá? E um desses pesquisadores foi o médico francês Becquerel. Então, Becquerel fez o primeiro avanço significativo em 1896, quando conduziu uma série de experimentos usando materiais diferentes, buscando os que emitiam esse raio-x. Um dos materiais que ele veio a testar foi o minério de urânio, que emitia a radiação, tá? Radiações, inclusive os raio-x. Depois de Becquerel, os estudos foram levados adiante por Marie Curie. Marie Curie descobriu uma radiação inesperada. Curie e seu marido Pierre isolaram dois novos elementos a partir do minério de urânio. Durante 2 anos, os Curie trituraram, ferveram, filtraram e processaram várias toneladas de minério de urânio e finalmente conseguiram isolar 2 novos elementos contidos no minério de urânio: o polônio e o rádio. Para quem estiver acompanhando essa aula nos slides, eu preparei aqui 3 hiperlinks para vocês. Tá? Se vocês clicarem na foto da Curie e do seu marido Pierre, vocês vão ver um pequeno vídeo contando, é um desenho contando a história de Curie. Se vocês clicarem aqui no rádio, vocês vão ver o trailer do filme de Marie Curie que sai esse ano. Está programado para o dia 7 de maio. Não sei agora, com a quarentena, o que vai acontecer. Mas este ano sai o filme de Marie Curie. Tá? E se vocês clicarem aqui no polônio, vocês vão ver um breve documentário também sobre a Marie Curie. Marie Curie concluiu que o rádio era 1 milhão de vezes mais radioativo do que o urânio. E mais importante que isso, foi a descoberta dela do processo de penetração da radiação, tá? Penetração em outros materiais, estar relacionado com a estrutura e as propriedades do átomo. Portanto, a radiação, ela concluiu que estava ligado com a estrutura, com as propriedades do átomo. E isso foi o mais importante. Infelizmente, suas descobertas custaram um alto preço. Naquela época, não se conheciam bem os perigos da exposição à radiação. E em 1934, Marie Curie morreu de leucemia. Provavelmente, devido à exposição constante a esses materiais radioativos. E até hoje, suas anotações são consideradas radioativas demais para serem manipuladas. Foi a natureza atômica desse fenômeno que atraiu o interesse do físico neozelandês, pai da física nuclear, Ernest Rutherford. Rutherford ganhou o prêmio Nobel em 1908. Tá? Ele ganhou também uma bolsa de estudo e foi orientado por J.J. Thomson. Sim, o mesmo Thomson lá da nossa aula passada. Se tornou professor na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Ele sabia escolher seus alunos, seus orientados, como poucos na história. Por que digo isso? Porque nada mais, nada menos que 10 de seus alunos ganharam também um Nobel. Rutherford fez um experimento, tá? Vou colocar de forma simplificada aqui para vocês.
Ele pegou uma caixa de chumbo, tá? Dentro dessa caixa de chumbo ele colocou o material radioativo polônio. Essa caixa tinha um pequeno orifício, então o polônio emitia partículas radioativas que saíam por esse orifício e eram afetadas por um campo elétrico. Algumas dessas partículas, dessas radiações, sofriam desvios indo para o campo elétrico positivo, outros indo para o campo elétrico negativo e outros não sofriam desvio. Faço uma pequena pausa agora. Vamos parar de falar um pouquinho sobre radiação e voltar lá naquela ampola de Crookes visto na aula passada. Só que dessa vez nós vamos modificar um pouco a ampola de Crookes. Nós vamos pegar o cátodo dessa ampola de Crookes e fazer vários furos, tá? Agora nós temos a ampola de Goldstein. Aplicamos então uma tensão elétrica nessa ampola. Lembrando que essa ampola ela contém um gás sob baixa pressão e ocorre a formação daqueles raios catódicos vistos anteriormente na segunda aula, tá? Só que em especial, tá? O Rutherford começou a estudar os raios anódicos, também chamados de raios canais. Uma explicação rápida: esses raios canais, na verdade, são restos dos átomos dos gases. Por que restos? Porque quando você aplica aquela tensão elétrica, os elétrons saem do átomo, tá? Do gás, e restam partículas positivas. Rutherford percebeu o seguinte, que quando se usava o gás hidrogênio, tá? Esses raios canais tinham a menor carga positiva possível. Foi aí que ele concluiu que esses raios canais também são partículas. Podemos dizer então, foi aí a descoberta da segunda partícula subatômica, o próton. Voltando a falar da radioatividade, tá? Guarda essa descoberta do próton aí para depois. Vamos falar agora da radioatividade novamente. Desconfiou-se então que as radiações alfa, tá, seriam formadas por partículas positivas, pois são atraídas pelo polo negativo e mais pesadas, pois desviam menos. As partículas beta seriam partículas negativas e mais leves, e as radiações gama não teriam massa, o que só foi explicado mais tarde. Refletindo sobre esse fenômeno, podemos concluir o seguinte: se a matéria é eletricamente neutra, seus átomos são obrigatoriamente neutros. Consequentemente, a saída de partículas elétricas só será possível se esses átomos estiverem sofrendo alguma divisão. Note que reaparece aqui a ideia da divisibilidade do átomo e da natureza elétrica da matéria, ou seja, a relação entre matéria e energia. Olha novamente o experimento de Rutherford. Vamos detalhar aqui um pouquinho mais. Nós temos a caixa de chumbo, o material polônio radioativo emitindo a radiação. Perceba que foi aplicado um campo elétrico. Parte dessa radiação foi para cima, desviou-se para cima. Tá? Essa radiação beta desviou-se para cima. Por quê? Porque provavelmente ela tem carga elétrica negativa e foi atraído pelo campo elétrico positivo. A radiação alfa, mais importante para a gente aqui, foi desviada em direção ao campo elétrico negativo. Portanto, a radiação alfa provavelmente tem carga positiva. Olha a diferença do desvio. A partícula alfa sofreu um desvio menor que a partícula beta. Isso é explicado porque a radiação alfa, tá, é mais pesada do que a radiação beta. Em 1911, Rutherford fez um experimento, tá, muito importante, que veio a alterar e melhorar profundamente a compreensão do modelo atômico. Vemos então que um pedaço de metal, polônio, emitia um feixe de partículas alfa que atravessa uma lâmina finíssima de ouro. Rutherford observou que
A maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro como se fosse uma peneira. Apenas algumas partículas desviavam ou até mesmo retrocediam. Rutherford viu-se obrigado a admitir que a lâmina de ouro não era constituída de átomos maciços e justapostos, como pensava Dalton e Thomson. Ao contrário, ela seria formada por núcleos pequenos, densos e positivos, dispersos em grande espaço vazio, como esquematizado a seguir. Aqui, ó, todo esse espaço é um feixe de partículas alfa chegando. Aqui nós temos a folha de ouro. Percebo que a maioria das partículas alfa conseguem atravessar a lâmina de ouro. Algumas se aproximam do núcleo e são desviadas. Outras acertam em cheio no núcleo e são ricocheteadas. Vamos ver o porquê disso. Vamos lá? As partículas alfa são conhecidas como núcleo de hélio, ou seja, formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, deixando essa partícula com carga positiva. E essa partícula com carga positiva, ao se aproximar do núcleo que também tem carga positiva, onde ficam os prótons, sofre um desvio. Quando ela chega na eletrosfera do átomo, atravessa sem sofrer desvio. E quando acerta em cheio no núcleo do átomo, é ricocheteada. Tá? Os grandes espaços vazios explicam por que a grande maioria das partículas alfa não sofrem desvios. Entretanto, lembrando que as partículas alfa são positivas, é fácil entender que, no caso de uma partícula alfa passar próxima de um núcleo, também positivo, ela será fortemente desviada. No caso extremo de uma partícula alfa chocar diretamente com o núcleo, ela será repelida para trás. Eu separei aqui uma animação para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Em 1910, nós temos então a nossa caixa. Dentro dessa caixa, o material radioativo que está emitindo partículas alfa. Tá? Nós temos a lâmina de ouro sendo algumas até sofrendo desvios, acertada constantemente por partículas alfa. A maioria das partículas alfa atravessa e algumas sofrem desvios e outras são repelidas. Vamos ver agora, com um zoom dessa animação, o que está acontecendo com essa lâmina de ouro. Como no desenho anterior, no slide anterior, nós vimos que a maioria das partículas atravessam sem sofrer desvio. Algumas que se aproximam do núcleo são desviadas e outras que acertam o núcleo são ricocheteadas. Para completar seu modelo, Rutherford imaginou que o modelo de Thomson estava incorreto. A maioria das partículas alfa atravessou os átomos da lâmina de ouro. Isso significa que os átomos possuem uma grande parte vazia. Nesse espaço vazio ficam os elétrons e, por isso, esse espaço foi chamado de eletrosfera. Poucas partículas alfa refletiam e desviavam, porque o átomo possuía um núcleo muito pequeno e denso, onde estava praticamente toda a massa do átomo, não permitindo que as partículas alfa atravessassem. Esse núcleo seria positivo, pois as partículas alfa também são positivas. Então, quando elas estivessem passando perto do núcleo, elas sofreriam um desvio em sua trajetória, pois cargas do mesmo sinal se repelem. Mas, se batessem em frente com o núcleo, elas seriam ricocheteadas, rebatidas na direção contrária ao choque. Comparando o número de partículas que atravessou a lâmina com as que foram rebatidas, conclui-se que o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o tamanho total do átomo. Portanto, o núcleo é 100.000 vezes menor do que o átomo, ou seja, do que a eletrosfera. Resumidamente, o modelo de Rutherford era parecido com o sistema solar, em que o núcleo positivo seria o Sol e os planetas que giram ao seu redor seriam os elétrons da eletrosfera. Vamos ver então como fica o modelo do planetário, o modelo atômico de Rutherford.
um núcleo muito pequeno e uma eletrosfera relativamente grande. Mas o quão grande? Então, eu achei melhor nós fazermos uma relação com algo mais palpável. Imagine o estádio do Maracanã, tá? Agora, uma bola de gude. Vamos pegar essa bola de gude e vamos colocar no centro do estádio. Estão vendo a bolinha de gude ali? Ela representa o núcleo do átomo. E todo o estádio representaria a eletrosfera. Entenderam a proporção do núcleo em relação à eletrosfera? Essa foi a sacada de Rutherford. Foi o primeiro cientista a falar de núcleo no átomo. Porém, existe uma falha no modelo de Rutherford. Apesar dos avanços, o modelo apresentava erro, o qual é apontado através da teoria do eletromagnetismo. Seguindo o modelo de Rutherford, o elétron perderia energia e cairia sobre o núcleo. Como eu fiz nessa animaçãozinha aqui, tá? O elétron vai girando em torno do núcleo e como ele é positivo, ele atrai o elétron que é negativo até aqui, bum! Colapso do átomo. Mas não é isso que acontece. O modelo atômico continuou em evolução e Niels Bohr, aluno de Rutherford, completou a lacuna que havia no modelo de Rutherford, explicando o motivo do átomo não se colapsar. Nos vemos na próxima aula.